Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhada aqui nesse exercício da FUVEST 2013, que é meio química, meio física. É um exercício aqui sobre calor. Então, vamos começar. O principal desse exercício aqui pra gente vai ser o gráfico que ele deu aí, né? É daí que a gente vai tirar as informações. Tá? Então, o cara fala lá que você tem etanol, uma massa de 138 gramas, tá? Então, vamos deixar anotado aqui que a massa do etanol, vou pegar uma cor melhor aqui. Massa do etanol, 138 gramas. E ele vai dar esse gráfico aí que mostra a medida do calor que você vai dando, quanto que causa na subida de temperatura desse etanol. Se vocês lembrarem um pouco de química orgânica, inorgânica, né, química geral, enquanto a temperatura está subindo, ele está aumentando de temperatura, obviamente. Ele está na mesma fase, né? Aqui a gente vai adotar que ele começa como líquido. Então toda essa região azul aqui, ele está como líquido, tá? Temperatura aumentando, líquido, líquido, líquido. Quando chega nesse patamar aqui, nessa área reta, quer dizer que ele vai começar a sofrer uma mudança de estado. No caso aqui vai sofrer uma vaporização. E aqui eu vou ter uma mistura de líquido mais vapor. Tá? E o importante aqui é que enquanto houver líquido e vapor ao mesmo tempo, essa temperatura não vai conseguir subir. Ela vai continuar aqui nos 80 graus, mesmo que você está dando mais calor para esse corpo. É uma característica de substâncias simples, que quando ela está mudando de fase, ela não consegue subir a temperatura. Esquisito, né? Sim. E aqui no final, então, todo líquido evaporou, tem só vapor, aí sim, só uma fase, o vapor consegue volta a subir a temperatura. Se vocês lembrarem, sempre que houver mudança de temperatura, ou seja, um ΔT, vai estar envolvido lá calor, que a gente chama de sensível. Tá? Então, calor sensível é quando há mudança de temperatura. A fórmula do calor sensível, M, calor específico, mudança de temperatura. Deixa eu melhorar esse quadrado. Então, onde tem calor sensível aqui? Vai ter calor sensível nessa região, que está mudando de temperatura, e nessa região magenta aqui, que está mudando de temperatura. Qual que é o outro tipo de calor envolvido aqui? É um calor que ocorre mudança de fase. No caso ali, o etanol de líquido foi para vapor, é a região vermelha aqui, está mudando de fase. Vai ocorrer um calor que a gente chama de calor latente. Então, calor latente é sempre quando ocorre mudança de fase. E a fórmula do calor latente, Q, é igual a massa vezes o L. O L é o calor latente, chama calor latente também. Tá? O coeficiente do calor latente é um dado que depende do material. Vale uma coisa ou vale outra. Aqui nesse exercício, ele vai pedir duas coisas para a gente, ó. Primeira coisa, ele quer o calor específico molar para o estado líquido. Então, ele quer o calor específico para o estado líquido, ou seja, ele está pedindo aqui quanto que vale esse Czinho aqui, ó, para o estado líquido, que é essa região. Cuidado que eu posso também calcular o C para essa região, só que aqui seria o calor específico do vapor. E ele pede também quanto que vale o calor latente de vaporização.
Ou seja, ele está pedindo aí para a gente quanto que vale esse Lzinho, ó, calor latente de vaporização, porque essa mudança de fase que vai ocorrer é uma vaporização. Então, como é que a gente faz? Tem que olhar para o gráfico. Olhando aqui para o gráfico, deixa eu só apagar essas rabisqueiras que estão aqui. Ah, tá apagando o gráfico junto. Espera aí, pessoal. Ok, coloquei um outro gráfico novo aqui. Só precisa tomar cuidado com uma coisinha. Nessa fórmula que a gente está usando, a gente está usando sempre aqui em massa, né? Ó, mc delta θ ou ml. Ou seja, se a gente descobrir usando essa fórmula o calor específico e o calor latente, eles vão estar em função da massa. Mas se você der uma olhadinha lá nas respostas, todas as respostas que ele pede é em mol, 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 nunca por grama, tá? Existem 3 modos aí principais de você medir uma quantidade, tá? Você pode medir uma quantidade ou em mol, ou em massa, ou em volume. Tá? É o mesmo jeito. Você está tendo a mesma quantidade, só que você está expressando de maneiras diferentes. É igual eu ter aqui dólar, real e euro. Eu tenho a mesma quantidade de dinheiro, mas eu estou expressando de maneira diferente. Tá? Então ele quer aqui que em vez que a gente expresse a quantidade em massa, na resposta ele está pedindo a quantidade em mol. Então a gente vai converter essa massa aqui primeiro para mol, que aí sim vai estar na unidade da quantidade que ele quer que a gente expresse. Legal. Deixa eu dar uma apagada aqui para a gente ganhar mais espaço. Aí. Como é que passa essa massa para mol? Tem uma formulinha ali, tem pessoal que faz por regra de 3, eu prefiro fazer por fórmula, tá? Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar do componente. Então, se você souber a massa, você sabe a massa molar, ou vice-versa. Desculpa, se você souber a massa, você sabe o número de mols, ou se você souber o número de mols, você acha a massa molar você tira da tabela periódica, ou no caso da FUVEST, eles deram aqui lá no NOT a DOT, lá embaixo. Então ele falou que o etanol, a fórmula dele é C2H5OH, tem 2 carbonos. Ele fala que cada carbono pesa lá 12 gramas por mol. Então 2, que eu tenho 2 carbonos, vezes 12, mais 5 hidrogênios, 5 vezes a massa molar do hidrogênio é 1. Aliás, aqui tenho 6 hidrogênios, né? Eu tenho esse e mais esse 5. Já vou pôr um 6 aqui, ó. Mais o oxigênio, cuja massa molar mede 16. Se você fizer essa conta, então, dá 24 mais 6, 30, 46. Então, massa molar, 46. A gente joga essa massa molar aqui, essa massa aqui, e acha o número de mols. Vamos lá fazer isso. O número de mols é 138 dividido por 46, que é igual a 3. Muito bem, então eu tenho 3 mol. A gente vai modificar essa formulinha, então, do mc delta θ para NC delta T. Pode fazer isso? Pode. Em vez de expressar a quantidade em massa, eu vou expressar em número de mols. Então vamos pensar no calor sensível aqui da fase líquida, né? Lembrando que ele é líquido, vaporiza aqui e aqui ele é gasoso. Vamos tirar do gráfico, ó. Nesse intervalinho primeiro, quanto é que foi o calor que ele recebeu? Só dá uma olhadinha aqui no eixo do gráfico para baixo, dá mais ou menos uns 45 pelo eixo. Lembrando que está em kJ e na resposta ele quer em kJ mesmo. Então vamos usar o valor de 45 aqui no Q.
Número de mols a gente já sabe que é 3. Calor específico a gente está a fim de encontrar. Diferença de temperatura é isso daqui, ó. Então ele foi lá do menos 20 para 80. A diferença de temperatura dá 80 menos menos 20, que é igual a 100. Então, 100. 45, multiplico os números aqui, 300C. Portanto, C é igual a 45 sobre 300, que é igual a... desculpa, pessoal, aqui eu vi errado, né? Se olhar no eixo, esse valor não é 45, dá uns 35, né? Tinha visto errado. Então, vamos aqui corrigir. Não vai ser mais 45 aqui, nem aqui, nem aqui. Pega só o 4. Na verdade, esse calor dá uns 35, mais ou menos. 35 dividido por 300, fazendo a calculadora aqui, tá? Só para ir mais rápido. Então, 0,117. Então, esse vai ser o nosso calor específico. Vamos fazer agora o calor latente. A gente vai fazer quase a mesma coisa. Apagar aqui essas bagunceiras. A gente não vai mais usar isso por enquanto, tá? Eu vou apagar aqui. Guarda lá, tá? Calor específico 0,17. Deixar anotado aqui pequenininho. Então, Czinho 0,17. Como é que a gente vai achar o calor latente? Vamos usar essa fórmula aqui. De novo, tá? Substituindo a massa por mol, que é o que como ele quer na resposta. Calor latente, essa região aqui que está em vermelho, então, que é a hora em que ele começa a vaporizar. Aqui, ele termina mais ou menos nos 100 e... não dá para 150, tá? Depois a gente procura a resposta mais apropriada. E aqui, ele começou de onde terminou, o outro, 35. Então, o calor envolvido aí vai ser 150 menos 35, 115. Vamos por aqui, ó, calor 115 é igual número de mols, que a gente tinha achado lá, valia 3. Calor latente de vaporização é igual a 115 sobre 3. Isso daqui dá igual a... fazer de novo aqui, tá na calculadora, 115 sobre 3, 38,3. Legal. Vamos lá, então, procurar nas nossas alternativas, ó. Czinho, 0,117 e calor latente, 38,3. Se olharmos lá, isso dá a alternativa A, né? Um pouquinho arredondado aí, tá? O 0,12 para o Czinho, tá muito bom. E 36 para o L também tá bem apropriado. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Espero que tenha dado para entender bem aí. Qualquer coisa, só mandar um e-mail para nós. Nosso e-mail lá é dúvidas@easyvest.com.br. A gente responde rapidinho para vocês. Ok? Então é isso, pessoal. Até mais.